Boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo e você está na Transversal FM 105,9. Esse é o seu programa Momento com Deus. Hoje é quarta-feira e nós estamos felizes por você estar aí conosco, nos fazendo companhia desde esse primeiro momento. Nós somos gratos a Deus por você e convidamos você a ficar conosco. Nós vamos juntinhos até as 22h55. E aí, como é que tem sido a sua semana? Tá tudo bem? Hoje, quarta-feira, foi tranquilo? Foi calma? Como é que foi? Você, então, está convidado a ficar conosco. Hoje nós vamos refletir, aliás, devo dizer, continuar refletindo sobre as expressões do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da vossa salvação. Uma expressão que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Você sabe que às quartas-feiras nós estamos estudando e meditando sobre essas expressões e já tem passado por aqui belas expressões. E se você perdeu algum desses programas, você pode assisti-lo. É isso mesmo, você pode nos assistir acessando o nosso canal no YouTube, programa Momento com Deus. Vai lá e você pode nos assistir. Está conosco o nosso irmão Edivaldo, que hoje nos ajudará a crescer na graça e no conhecimento, trazendo-nos esta reflexão baseada nesta expressão tão bela, tão rica. Edivaldo, boa noite, está tudo bem? Oi, boa noite, Raimundo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Graças a Deus está tudo bem. É muito bom poder estar partilhando mais uma vez desse momento com Deus e nós esperamos contribuir para que haja crescimento e maturidade na vida dos nossos ouvintes. Muito bem, Edivaldo, já passaram por aqui expressões, por exemplo, como o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho da promessa, Edivaldo, o Evangelho do reino, o Evangelho do reino, o Evangelho do Deus bendito. Deus bendito, Edivaldo, todas as expressões ricas, profundas, não é? E por sua profundidade faz-se necessário então o entendimento delas, retirar ali as lições que elas contêm. E hoje, Edivaldo, Evangelho da vossa salvação, qual é o ponto alto? Qual é o ensino alto, o clímax, a parte vibrante dessa expressão que é tão nobre, tão bela? Então, estudando, né, a gente fica observando quanta lição que nós podemos aprender, né? Mas eu creio que dessa expressão, o ponto alto que realmente nos anima, o que nos dá ânimo para prosseguir, é a garantia que Deus ele traz para nós por meio da palavra dele, através dessa expressão, né? Ou seja, a garantia que nós temos, uma garantia que é eterna, né? Garantia eterna, e advém dessa expressão, porque Deus ele cumpre aquilo que fala, né? Então a gente acredita que aquilo que ele está nos prometendo, ele tem um impacto na nossa vida aqui e tem um impacto também na eternidade. Muito bem. Bom, agora são 22 mais 10 minutos. Bom, Edivaldo, então vamos lá, que Deus nos abençoe, nos guie, nos conduza. E você, meu amigo, por favor, se você tem acesso a uma Bíblia, abra e vamos juntos, vamos crescer nesta noite, pela graça de Deus. Edivaldo, vamos lá? Vamos lá, vamos começar lendo, né, a Escritura. Eu gostei de você incentivar os ouvintes a terem uma Bíblia aberta, né? Acho que nada melhor do que nós examinarmos aquilo que nós estamos ouvindo, e espero que realmente você tenha uma Bíblia aí ao seu alcance para poder nos acompanhar. Então, Efésios capítulo 1, verso 13, você poderia ler para nós, Raimundo, para iniciarmos esse momento? Vamos lá, Efésios. Isso, por favor, leia o 13 e o 14. Ok. Diz assim, ó: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.
Só nesse início aí a gente já tem muita coisa para aprender, né? Mas nada melhor do que nós analisarmos a expressão, né? Aqui nessa tradução que nós lemos aqui, fala o Evangelho que o salvou, né? Numa outra tradução, ao meio da Revista Atualizada, fala o Evangelho da vossa salvação, e nós vamos analisar dentro do contexto dessa carta, né? Especialmente aí no capítulo 1, nós estaremos lendo alguns versos relacionados a esse trecho, né? Então é importante a gente saber o que foi que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse antes desse momento, né? E logo no verso 3, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, né? Nós vivemos num mundo totalmente materialista, não é mesmo? Totalmente materialista. Hoje o mundo gira em torno do capitalismo, o mundo ele é inteiramente materialista, e infelizmente isso tem alcançado também a mentalidade de muitos professos cristãos, né? Onde o materialismo ele está acima daquilo que Deus ele nos oferece a cada um de nós, né? Agora, se nós prestamos atenção nessa leitura de Efésios 1:3, né, Paulo ele falou no final desse trecho que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, né, no Evangelho que nos salvou, nós somos selados, ou seja, garantidos, né? Deus nos dá garantia aqui e também na eternidade. Mas antes disso ele diz, como que a gente pode, vamos dizer assim, sentir ou saber que nós temos a garantia da salvação de Deus? Além do trecho que nós lemos, né? É a gente compreender que tipo de bênçãos que Deus ele tem à nossa disposição. E se nós também, nós devemos avaliar se nós estamos plenamente satisfeitos com a maneira de Deus nos abençoar, né? Aqui o apóstolo Paulo, no verso 3, ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, eu entendo todas como todas, né? Não dá para entender diferente, né? Ou seja, nós temos tudo que necessitamos aqui nessa terra, vindo do próprio Deus, para servi-lo e para entrar na presença dele, aqui e na eternidade, né? Será que existe bênçãos maiores do que essas concedidas pelo próprio Deus? Então Paulo mostra para nós assim que a maneira de Deus nos abençoar, ela vai muito além, mas muito além mesmo, daquilo que nós entendemos o que é uma pessoa abençoada aqui nessa terra. Isso eu acredito que em uma outra carta, o Paulo ele disse assim: olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora, o que leva uma pessoa a dizer palavras como essa, né? Primeiro eu tenho que perguntar para mim, será que eu estou satisfeito com o vestir e com o que comer, ou eu estou correndo atrás das coisas deste mundo a todo custo, né? Será que eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem me concedido fisicamente? Porque espiritualmente Ele já me deu tudo, então eu não tenho necessidade de mais nada. Eu posso me regozijar e saber que eu tenho tudo que eu preciso para entrar na presença de Deus aqui e também na eternidade. Basta, é claro, que eu permaneça na presença dele. Então vale a pena uma reflexão nesse momento. O que é que tornaria um cristão mais abençoado? Mais abençoado, no sentido de que Deus já disse que você é. Então, o que tornaria você mais abençoado? Será que posses materiais? Será que um carro, 2 casas e assim por diante? Não faz sentido. Eu vejo às vezes cristãos
cabisbaixos porque não tem isso ou aquilo, ao invés de desenvolver contentamento por aquilo que Deus lhe concedeu fisicamente, sabendo que espiritualmente ninguém é mais rico do que ele. Ninguém, nem o Bill Gates é mais rico do que ele, porque espiritualmente nós temos todas as bênçãos espirituais à nossa disposição. Eu gosto muito da primeira carta de Pedro, porque Pedro usa uma outra linguagem para falar a mesma coisa. E o Pedro diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 13: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos tudo o que necessitamos para viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, quando é que eu alcanço essa plenitude? Quando é que eu alcanço esse tudo que Deus está dizendo que eu tenho? Dizendo que se eu sou cristão, Ele está dizendo que eu tenho. Ele diz, isso se alcança através do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então eu diria que às vezes é perda de tempo a gente ficar 1h30, 2 horas, 3 horas na frente de uma televisão aprendendo nada, né? Entretenimento que só afasta de Deus, e perdendo a oportunidade de obter o pleno conhecimento de Deus através da palavra dele, né? Então nós perdemos muito quando nós nos afastamos das coisas que Deus nos dá, daquilo que Ele mesmo nos abençoa. Agora, o fato é, o que significa isso para nós? Esse tudo, né? Bom, eu posso citar algumas lições que a gente aprende. Por exemplo, significa que em Cristo nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento. Isso não era possível antes, agora é, por causa de Jesus. Nós podemos falar com Deus. Significa também que nós podemos ouvir Deus através da sua palavra. Ao mesmo tempo que nós falamos com Ele, nós também podemos ouvir a sua voz por intermédio da Escritura. E que bênção maior é essa? Porque isso me prepara para um dia contemplar a face dele, né? Então, nesse sentido, o Evangelho da salvação, ou da vossa salvação, ele traz para nós essa garantia, de que nós temos aqui, podemos entrar na presença de Deus aqui, e na eternidade vamos contemplar a face dele. E isso me anima muito, né? Então a gente precisa perguntar para nós, o que é que está dando satisfação para você hoje? Né? São as coisas que você possui, seu carro, sua casa, comida, roupas, né? É interessante que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, no capítulo 6, do 25 ao 34, que quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Já pensou? Né? Ou seja, se eu ando preocupado com roupa, com carro, com casa, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, mas essa não deve ser a minha prioridade, porque tendo o que comer, o que vestir, precisa brotar contentamento da minha vida, né? Na minha vida, na vida de todo aquele que professa fé em Jesus. Então Jesus diz, se você tem esse tipo de preocupação e fica correndo atrás dessas coisas, você é igual ao pagão, não mudou muita coisa, né? Porque os pagãos é quem fazem essas coisas, né? Então vale a pena uma reflexão para nós nesse momento, né? Você compreende que em Cristo nós somos totalmente abençoados e não necessitamos de nada nesse mundo para ter satisfação na presença de Deus? Será que a gente crê nisso? Ou a gente está correndo atrás das coisas que vão perecer? E que essas bênçãos são espirituais e não materiais? Será que nós compreendemos isso? Ou estamos correndo atrás do vento, né? Como diz o livro de Eclesiastes, né? É bom lembrar, né, que Deus ele afirmou, através do Paulo, inspirado pelo Espírito, bendito seja Deus. Eu posso dizer isso, eu vou dizer isso porque eu me sinto assim, né? Bendito seja Deus que me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, quando fui encontrado pelo Evangelho da salvação, né? Deus me deu
muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu pensava. Ele me aceitou. E isso é uma bênção sem medida, não é verdade? Certo. Sem medida. Agora, Edivaldo, sem essa parada planejada de cada um de nós para lermos a Bíblia, para refletirmos sobre assuntos como estes, né? Porque hoje, por exemplo, Edivaldo, qualquer meio de comunicação, redes sociais, eles estão falando alguma coisa a respeito no âmbito teológico, vamos pensar assim. Mas o que a gente percebe é uma abordagem, vamos pensar assim, periférica, e o centro, a centralidade do Evangelho, a essência, deixa-se de lado, e ao deixar de lado a centralidade do Evangelho, isso pode produzir cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, que não têm esse contentamento. Exatamente. Porque são superficiais. Superficiais. E, Edivaldo, assuntos superficiais, sinceramente, não produzem contentamento. Com certeza. Não produzem. Com certeza. O que produz contentamento é justamente textos como assuntos como esses que envolvem aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos oferece. Exatamente. Então, eu estou feliz por nós estarmos aqui falando de coisa que realmente importa, coisa que realmente produz contentamento, produz esperança. Sim, você comentou de que essa garantia é eterna. E aí quando o apóstolo João escreve dizendo que nós vamos ver Jesus como Ele é, oh meu Deus, Edivaldo, é isso que precisa preencher o meu coração até a tampa, transbordar. Transbordar, é isso mesmo. Porque um dia eu vou vê-lo como Ele é. Exatamente. Puxa, que maravilha. Isso já dá vontade de ir logo para lá. Meu Deus, olha, Deus pode acelerar o processo. Com certeza, com certeza. Olha, nós esperamos que você esteja animado também, ganhando esperança de que um dia você também irá vê-lo como Ele é. Mas para isso, por favor, vamos voltar à centralidade do Evangelho, voltar àquilo que realmente importa e aquilo que realmente produz coisa eterna. Sim. Amigo, quais seriam algumas das bênçãos espirituais, aqui a gente vai tirar da própria carta que é aos Efésios, que nós estamos trabalhando, algumas bênçãos espirituais que envolvem o Evangelho da salvação, né? Que nos dá essa garantia, que nos dá essa... Né? No verso 4 nós temos a primeira. Você pode ler para nós, por gentileza? Vamos lá, Efésios 1, versículo 4. Isso. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Olha aí, de volta. Meu Pai. Maravilha. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo, ele se regozija por Deus escolher pessoas para se relacionar com elas, das quais ele, Paulo, faz parte, né? E a eleição divina, né, muito discutida esse assunto, mas a eleição divina não foi baseada na nossa justiça, isso é fato, acho que todos nós concordamos com isso, né? Se assim fosse, nenhum de nós passaria no teste, né? Não, nenhum de nós, quem ia passar no teste da justiça de Deus, né? Mas a escolha de Deus, ela está baseada somente no seu amor pela humanidade, da qual nós fazemos parte. Então, mesmo antes de existirmos, Ele nos amou. Amou quem? A humanidade, né? A humanidade. O nosso relacionamento com Deus hoje só é possível porque Ele decidiu antes de qualquer coisa acontecer, antes de desobedecermos, antes de negá-lo, antes de qualquer coisa que fizéssemos contra Ele, Ele decidiu nos amar. E através de Jesus Ele proveu um caminho. Isso significa que a escolha divina não anula a responsabilidade humana, né? Isso é importante a gente frisar. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, né? Então, qual o propósito dele nos escolher? Está bem claro aí, né? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, né? A palavra santo não deve, né, nos assustar, né? Porque, nossa, santo, ninguém é santo.
É sim, porque Deus fez, né? Agora, ser santo é ser diferente, né? E santo na Escritura é sempre pessoa viva, né? Vale a pena frisar isso, né? Ninguém na Escritura se torna santo depois que morre, né? Ou ele foi santo aqui, ou não vai ser depois, né? Então é importante a gente frisar isso. Agora, santos por quê? Porque fomos separados, né? Então, separados do mundo com um propósito. Com um propósito. Vivermos uma vida irrepreensível. Eu gosto muito quando Paulo ele fala assim, na carta aos Colossenses, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não tínhamos como entrar no reino, né? Foi Deus quem abriu a porta. Agora, decidir entrar é responsabilidade humana, né? Deus ama a todos. Ele decidiu amar a todos e proveu um caminho. Aceitar o caminho é responsabilidade do ser humano, né? Agora, quando ele fala assim, olha, é para ser irrepreensíveis, não é porque nós não pecamos, nós não erramos mais. Mas ele está dizendo, seja irrepreensível, Raimundo. Ou seja, não dê motivo para que os outros falem de você. Então, eu creio que isso está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Santidade é isso. É nós não darmos motivos para que o mundo fale da nossa conduta, né? Infelizmente, às vezes o Evangelho, ele perde credibilidade, porque infelizmente muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, dão motivos para que as pessoas falem mal até do próprio Jesus, né? Mas o fato é que os verdadeiros cristãos, eles se preocupam com o seu testemunho e se esforçam para não dar motivo para que os outros falem de sua fé, né? Então Deus almeja nos conduzir da morte espiritual no pecado para nos oferecer um perdão constante, um perdão duradouro, né? Agora, algo assim interessante, que Deus ele almeja nos conduzir da morte espiritual do pecado, porque Paulo vai dizer logo nessa carta que nós estávamos mortos em nossos delitos, né, e pecados. Ele nos conduz para o perdão oferecido gratuitamente pela graça, até a eliminação do pecado de uma vez por todas, né? É por isso que é bênção sobre bênção, né? Bênção e mais bênção, né? Agora, isso ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus, né? E eu gosto muito do autor de Hebreus, que ele diz assim, olha, da mesma forma, está em Hebreus 9, 27 e 28, da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo, então ninguém morre e volta para cá, né? Fica aguardando o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam, né? Então eu gosto muito dessa passagem, porque a gente precisa compreender, né? Mais uma reflexão para nós, para os nossos ouvintes. Você entende, se você é cristão, né? Se você é cristão, você entende que foi separado do mundo para viver uma vida irrepreensível diante de Deus? É assim que você, se for assim que você compreende, você está em sintonia com Deus e está gozando das bênçãos de Deus. Está entendendo que o verdadeiro valor das coisas não está aqui, né? Mas está no mundo por vir. Então lembre-se, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, nós podemos nos regozijar com esse fato e temos nesse fato motivação para viver a vida de acordo com o que Deus ele espera de cada um de nós. Agora, o que nos motiva? Senão o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho que nos alcançou, o Evangelho que nos trouxe garantia aqui e na eternidade também, né? O que nos dá essa motivação, esse impulso, né, para fazer a vontade do nosso Pai? Mas tem mais bênçãos espirituais. Olha nos versos 5 e 6 também. Vamos lá. O verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados
como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Lindo esse trecho também, né? Pode ler os 6 também, né? Vamos lá. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É só uma maneira diferente de falar. Fomos salvos pela graça, né? Não há mérito nosso, essa é a ideia, né? E também Deus nos chamou com um determinado propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, né? Agora, aqui, uma bênção espiritual que nós ganhamos, advinda, né, dessa salvação, né, do evangelho da vossa salvação, é que em Cristo nós somos adotados como filhos, né? Agora, o que é a adoção, né? Quando a gente compreende, talvez, o processo de adoção, se a gente conhece, fica mais fácil, né? O que é adoção? Eu vou dar uma definição eu achei muito interessante, de uma advogada chamada Vera Helena Viana do Nascimento. Ela deu uma definição sobre adoção que eu achei magnífica há alguns anos, e eu carrego ela comigo bastante tempo já. Mas ela disse assim, que é um ato jurídico que cria entre duas pessoas uma relação análoga que resulta da paternidade e filiação legítima, mas mais do que um ato jurídico, é um ato de amor. Bacana. É muito bonito, né? Eu achei lindo. É a doutora Vera Lúcia, né? Uma advogada. Achei bonito isso, essa definição dela. Isso faz muito sentido com o que Paulo está dizendo aqui, né? A adoção que Deus nos oferece é muito mais do que qualquer ato jurídico. É um ato de amor. A diferença está justamente é que Deus manifestou esse ato de amor na cruz, né? Ele mostrou que nos ama dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então ele não só disse que nos ama, ele provou que nos ama, né? Até porque você sabe que filho dá trabalho, né? Sim. E se nós não tivermos amor pelos nossos filhos, nós não conseguimos ir adiante na criação deles. Imagina se Deus fosse um pai humano, né? Com 7 bilhões de filhos, né? Imagine quanto trabalho que não tem, né? Para lidar com todas essas cabeças, com todos esses pensamentos, com todas as rebeldias e assim por diante, né? E Ele ama a todos. Mas a pergunta é, você já escolheu amar a Deus? Porque Deus já escolheu você. Mas se você não escolher a Deus, como é que você vai entrar na presença de Deus? E para seguir a Deus, para escolher a Deus, precisa escolher seguir as suas orientações. Nunca vai ser do seu jeito, né? Porque Ele tem um propósito quando Ele nos chama. Ele nos chamou para o louvor da sua gloriosa graça. Então nós precisamos compreender que nós fomos chamados para louvar, para engrandecer a Deus e para obedecer a sua palavra. Quando nós compreendemos isso, nós temos motivação para andar nesse mundo santos e irrepreensíveis na presença do nosso Pai. Mas não acabou não, tem mais bênção espiritual ainda, né? Muito rico. Olha o 7 e 8 agora. Vamos lá, antes deixa eu só agradecer ao pessoal que nos ouve. Opa. Amigo, muito obrigado, é muita gentileza sua estar aí do outro lado, permitindo que nós entrássemos aí em sua casa. Muito obrigado. Obrigado a você que nos ouve em Capela do Alto. Edivaldo, Capela do Alto nos ouve. Abraço a todos aí de Capela. Maravilha. Sorocaba nos ouve, muito obrigado, que Deus abençoe você. Agradecer ao irmão que nos ouve em Picos, no Piauí, muito obrigado, que Deus abençoe você e a congregação aí. E Edivaldo, o 7, podemos ir ao 7? Por favor, 7 e 8. 7 e 8. Isso. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. É isso, não é? Isso. O perdão dos pecados. De que, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nossa, Edivaldo. É incrível, cara. O 8, a qual, olha, Edivaldo, meu amigo, a qual, né, Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Amém.
Lindo, né? Então, em Cristo nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Agora, o que é redenção, né? Redenção, o que é perdão, o que é redenção, né? Redenção é a libertação operada pelo pagamento de um resgate, né? Nós estávamos fadados à destruição, à condenação, e Deus, Ele nos redimiu. Ou seja, Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Isso é magnífico, não é? E assim que é. E o pagamento, é claro, né? Foi a morte ou o sacrifício de Cristo naquela cruz. Por quê? Porque nós não tínhamos como pagar, né? Nós somos muito pobres, na verdade, né? Não temos nada. O Paulo fala, nós viemos nu para esse mundo, e desse mundo não vamos levar absolutamente nada. Em 1 Timóteo capítulo 6, você pode estar lendo lá. Mas nós não temos nada, então nós não tínhamos como pagar. Deus então, Ele pagou o preço da nossa redenção. E perdão, o que é? É não imputar a pena que merece, né? Qual é a pena? É condenação, era o que nós merecíamos. Mas Deus não imputou essa pena, pelo contrário, na cruz nós ouvimos Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É Lucas 23, 34, né? Então, o que nós merecíamos era a condenação, mas Deus não imputou a pena. Ele nos deu mais uma oportunidade. E eu espero que o amado ouvinte possa aproveitar ao máximo essa oportunidade, né? Então, com Jesus nós aprendemos a perdoar, e como Ele devemos não apenas esquecer do mal que nos causam, mas lembrar que, como Ele me perdoou, nós devemos também perdoar. Aí nós ganhamos uma responsabilidade, né? Então, se você acha que alguém te faz tanto mal, você deve lembrar o quanto mal você já fez a Jesus, a ponto dele morrer em seu lugar naquela cruz. Então, nós somos malvados, a ponto de levar o nosso amado Jesus para aquela cruz, né? E qual a razão que eu tenho para não perdoar uma pessoa, né? Peço sempre que Deus me ajude, para que na hora que for necessário, sempre eu possa liberar perdão. Porque eu sei que perdoando, eu também terei perdão da parte de Deus. Não perdoando, eu não terei perdão da parte de Deus, né? Então é bom a gente pensar nessas coisas também, tá bom? Então a maneira de lembrarmos que sempre devemos perdoar é lembrar que Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje. E isso envolve o seu perdão, né? Porque se Deus fosse aplicar a sua justiça a mim, certamente eu não estaria mais aqui. Então, graças a Deus e obrigado, Senhor, por ter misericórdia de mim a cada manhã, né? Até uma coisa interessante, Raimundo, que eu aprendi recentemente, nós temos a capacidade, até falei isso numa aula que dei recentemente, e também com os irmãos em Sorocaba, mas que a gente tem uma capacidade de ler errado, ou por intenção, ou por não perceber. Eu acredito que a gente sabe, mas a gente faz que não sabe. Quantas vezes a gente já leu Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa última, a gente vive lendo errado, porque a gente lê domínio próximo. E não é para dominar o próximo, é para dominar a si próprio. Mas nós tendemos a querer dominar as pessoas, né? Nós queremos, se ele fizer isso, eu faço isso. Ou seja, você quer dominar as ações dos outros. E Jesus diz domínio próprio e não domínio próximo, né? Tá bom? Então, antes de lembrarmos do que fizeram contra nós, vamos lembrar o que Jesus fez por nós e o mal que nós já fizemos a Ele. E mesmo assim, Ele nos perdoou. E todo instante, se nós queremos motivação para vencer a falta de perdão, que às vezes nós não queremos perdoar, se nós queremos vencer isso, nós precisamos lembrar sempre que nós fomos alcançados
pelo Evangelho da salvação. Não fomos nós que alcançamos o Evangelho, foi o Evangelho que nos alcançou. E Paulo deixou isso bem claro na leitura que fizemos inicialmente. Mas tem mais ainda. No versos 9 e 10, nós aprendemos ainda outra bênção espiritual que recebemos de Deus. Pode ler, por favor, Ana? Olha o versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha aí, Bom. Bom demais. Da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ok. Em Cristo nós temos então o mistério revelado. Bom, se o mistério está revelado, então não tem mais mistério, né? Acabou o mistério. Foi revelado, né? Então hoje em dia as pessoas se sentem atraídas por coisas que estão ocultas, né? Se sentem. Mas o ser humano gosta de ocultismo, gosta de coisas ocultas, né? Nos dias de Paulo, a palavra mistério, ela não tinha seu significado moderno de algo que causava simplesmente curiosidade nas pessoas, mas sim algo que estava alheio ao entendimento de qualquer pessoa. Não era algo assim, vamos lá que tem mistério lá. Não era algo que causava curiosidade. Era algo que ninguém tinha como saber. Ou seja, Deus precisou revelar o mistério que estava oculto para que nós pudéssemos compreendê-lo, né? E eu gosto da carta aos Colossenses, que é paralela a essa. Paulo vai dizer que o mistério é Cristo, a esperança da glória. Lindo também, não é? Lindo. Outra lição que dá para a gente fazer, né? Então, portanto, tudo o que ouvimos hoje a respeito de revelação é uma tentativa de burlar a palavra de Deus. Porque, na verdade, tudo foi revelado já. Tudo foi revelado. Eu lembro de Jesus dizendo, antes de ir embora, dizendo, né, aos apóstolos, né, tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos foi cumprido. Tudo foi revelado. Eu lembro de João dizendo, né, que Jesus fez muito mais do que está escrito, mas o que foi deixado escrito é suficiente para que você creia. Mas não. E muitas pessoas ficam correndo atrás de mistério e revelação, né? Como se a palavra de Deus ela não fosse suficiente. Mas ainda tem mais. Tem mais, né? Tem mais. O Paulo, ele na carta aos Gálatas, ele falou para os irmãos da Galácia: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito, né? Uma palavra bem forte mesmo, né? Então, Deus decidiu revelar para nós o seu plano secreto. Agora nós aguardamos o dia em que, depois que todas as coisas forem direcionadas para Cristo, nós possamos nos unir com Deus para sempre. Essa é a esperança que o Evangelho da Salvação traz para nós, né? Uma esperança que dura para sempre. E no verso 11 e 12, só para a gente ir para o fim, né? Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então nós temos um propósito em nosso chamado. Eu gostaria somente de dizer mais uma vez que predestinação aqui, ou predestinado, é claro, é destinado para a salvação. Mas aqui não fala de indivíduo. Aqui fala de um grupo predestinado para a salvação. Fazer parte do grupo é responsabilidade humana. Agora, isso traz uma pergunta para nós. Como é que Deus nos chama hoje? Né? Como é que Deus nos chama? Eu gostaria de responder com a própria Escritura, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Você pode ler para nós esse também, Rani? Posso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Com essa pergunta em mente: como que Deus nos chama hoje?
Vamos lá então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 13 e 14. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu, que maravilha, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele estava indo embora, ele deu uma ordem para os discípulos, né? Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Agora o Paulo está dizendo como é que Deus nos chama. É o mesmo chamado de Jesus, né? Eles cumpriram a ordem de Jesus. Mas aquele que entende o chamado do Evangelho, que entende que precisa morrer para esse mundo, né? Nascer de novo, né? Uma nova pessoa, uma nova criatura, vai ter os seus pecados perdoados no batismo, e Deus vai dar a garantia da salvação. Eu creio que a pessoa, se ela entende essas coisas, ela vai correndo diretamente para os braços de Deus. Até porque ele diz que o propósito desse chamado é a fim de que se tome posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está nos dando aquilo que é dele. Nós não temos absolutamente nada. Ele está nos chamando para participar daquilo que é dele. E nós, algumas pessoas acham que tem direito de alguma coisa ainda, né? Nós não temos direito de absolutamente nada, né? Deus decidiu revelar para nós o seu plano secreto, né? Na pessoa de Jesus. Decidiu revelar de forma aberta para que todos tivessem acesso. E hoje o seu chamado é através do Evangelho de nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Devemos lembrar que a escolha foi por vontade divina. Não fomos nós que escolhemos Deus. Nós não tínhamos essa condição. Foi Ele quem nos escolheu. Mas Ele nos escolheu para fazermos parte de um grupo que vai ser conduzido a ver a sua face no final. E para isso Ele nos entregou, como já dissemos, o seu amado Filho Jesus. E aí, por último, a bênção, mais uma bênção espiritual, e por último aí que a gente vai trabalhar, o texto que iniciamos lendo, 1, 13 e 14 da carta aos Efésios. Pode ler, por favor? Sim, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Deus ele nos chamou e Ele nos deu garantia. E qual é a garantia? Bom, está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia e na Bíblia de todos aqueles que nesse momento estiverem acompanhando. Ele nos selou, Ele nos deu garantia com o Santo Espírito da promessa, o qual nós recebemos quando cremos, ele diz. E Jesus diz, quem crê seria batizado. E Atos 2,38 diz que nós somos batizados para o perdão dos pecados e para receber o dom, a presença do Espírito Santo. Então, depois de falar que fomos escolhidos por Deus e adotados como filhos, Paulo ele passou a discorrer a respeito da confirmação do processo legal de adoção, que foi assinado com sangue de Jesus. E quando ouvimos e cremos o Evangelho da vossa salvação, isso nos levou à ação de nos entregar a Cristo por meio do novo nascimento, o batismo, como já falamos, e naquele momento recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, como garantia, o que ele chama de garantia da nossa herança, né? Que maravilha! Agora, o que significa isso de fato, né? Se nós compreendemos assim a linguagem, né, do mundo antigo, Paulo está usando aqui algumas figuras, né? Ele fala de selo, e o selo no mundo antigo indicava a ideia de posse.
né? Aquilo que você está levando ou conduzindo é posse de alguém, né? Ou seja, era uma marca que indicava a quem determinado objeto ou pessoa pertencia. Mas também significava ou indicava que o objeto ou a pessoa era algo protegido. Olha que beleza, não é? Algo que Deus faz com a gente. Um selo oficial colocado no objeto indicava que aquele objeto ou aquela pessoa era protegida pelo poder e autoridade das pessoas representadas por aquele selo, né? Aquele selo. E nesse caso aqui, o Espírito é o selo. Ou seja, o Espírito é a garantia, é o nosso selo. E de todos os poderes do mal, nós temos proteção. Olha que beleza, Deus é fabuloso, né? Ele sabe que nós somos fracos, então Ele nos protege. E a marca dele em nós é o Espírito, que se manifesta em nós através das virtudes do Espírito de Deus em nossas vidas, né? Então, se você está em Cristo, então você foi selado. Se você compreendeu qual é o propósito do seu chamado, e se você foi batizado com o propósito correto, então eu posso afirmar que você tem, e você está compreendendo isso que eu estou falando, né? Você foi selado com o Espírito, e assim nós temos parte, ou da parte dele, da parte de Deus, a garantia da nossa redenção. Sabe por quê? Porque o Espírito em nós diz: você pertence a Deus. E essa necessidade de pertencer, ela é uma necessidade humana. Nós temos necessidade de pertencer. Então, eu tenho certeza que eu pertenço a Deus. E por isso me esforço para não fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai, aquele que entregou o seu próprio Filho para morrer em meu lugar. A razão dele ter nos dado essa bênção maravilhosa é única. É para que através da minha vida e através da sua vida, ele seja louvado, ele seja engrandecido. Aqui ele usa para o louvor da sua glória. E o meu propósito, o seu propósito tem que ser esse: louvar e engrandecer a Deus com a sua vida. Então a boa notícia de hoje é que a salvação está disponível a todo aquele que se submeter ao Evangelho da salvação. Essa entrega, no entanto, exige que tenhamos disposição para morrer para esse mundo, por meio do novo nascimento, o batismo, e nascer para Deus. Com isso, nós ganhamos da parte dele a garantia do nosso resgate, por meio do Espírito, da promessa a qual ele nos faz. Nós somos um povo, se nós somos simplesmente cristãos, nós somos um povo abençoado por Deus. E temos tudo o que precisamos para andar nesse mundo conforme a sua vontade, conforme a sua presença. A questão é, se você está satisfeito com o que Deus lhe concedeu. Essa que é a grande pergunta. Porque se eu não estiver satisfeito com as bênçãos espirituais que Deus me concedeu, qual é a coisa nesse mundo que vai me dar satisfação? Porque se der, Raimundo, se der e vai dar alguma coisa que pode dar satisfação, mas eu garanto, vai durar bem pouco. E aquilo que Deus nos oferece, nos dá satisfação aqui e na eternidade. Muito bom. Bom, Edivaldo, realmente esse assunto é maravilhoso, né? E para fechar, eu gostaria, Edivaldo, de comentar que hoje, se você pensar na adoção como um ato jurídico, o pai, o casal, né? O casal geralmente vai a algum orfanato, mas eu gostaria de pontuar essa ideia, porque hoje o casal vai até o orfanato. Deus veio, exatamente. Essa ação saiu do seu trono, né, para se humilhar por causa de pessoas que não merecem. Exatamente. Não merece. Eu estou incluso nessa, não mereci absolutamente nada. Nada. E Deus toma essa iniciativa, isso é maravilhoso.
E a ideia do pertencimento, de igual forma, hoje se nós queremos fazer parte de algum grupo, seja ele social ou religioso ou até mesmo, a gente precisa se adaptar a ele. Exatamente. E a iniciativa vai ser nossa. A gente precisa seguir as regras. Isso. E para que nós fizéssemos parte do grupo de predestinados, Isso. o próprio Deus planejou, executou e nos amou. Nos amou. Até o nosso pecado não foi empecilho. Pois é. Para ele vir a essa terra e mostrar o seu amor. Né? Isso é magnífico. maravilhoso. É magnífico. Maravilhoso. Bom, meu amigo, agora são 10 horas mais 57 minutos, nós estamos no final do nosso programa. Gostaria de agradecer a você que nos ouve aqui em Salto de Pirapora. Nosso muito obrigado. Gostaria de dizer a você que o nosso próximo encontro será na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Na segunda-feira falaremos sobre João 8. Falaremos de volta sobre a mulher adúltera ou a mulher pecadora. Bom, Um bom tempo, não acha? Tem muito para ensinar para a gente. É verdade. Então, você é o nosso convidado a nos ouvir, ficar conosco na segunda-feira. Edivaldo, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado por permitir que eu e o nosso ouvinte cresçamos a cada quarta-feira. Tá? Deus abençoe você e sua família. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar nesse mais um momento com Deus, né? E espero ter contribuído, sim, para a fé dos nossos ouvintes, né? E o crescimento e maturidade espiritual que é tão necessário para a nossa jornada aqui na Terra. Bom, muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, o nosso próximo encontro na